Você já parou para pensar que nada, absolutamente nada, acontece por acaso? Que cada passo que você deu até agora foi orquestrado de uma forma que você nem consegue compreender? O que o trouxe aqui, neste exato momento, assistindo a este vídeo, é mais do que uma simples coincidência. Existe uma força invisível, mas poderosa, que traçou o seu caminho até agora. E se eu te dissesse que você foi escolhido para ver isso, agora, nesse instante, você não está apenas assistindo, está sendo chamado. Mas por quem? E por quê? Talvez você esteja se perguntando se é o seu destino ou se é apenas uma casualidade do universo. Mas o que acontece quando você percebe que talvez sua vida nunca mais seja a mesma depois de descobrir o que está prestes a ser revelado? Este momento não chegou por acaso. Você foi conduzido a ele, como se uma corrente invisível tivesse feito com que suas mãos clicassem neste vídeo, como se sua mente estivesse sendo guiada por algo que vai além da sua compreensão. Você sente isso? A tensão no ar, a sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Isso não é uma ilusão. Imagine por um instante que toda a sua jornada, todas as suas escolhas, todas as suas dúvidas e medos foram apenas uma preparação para o que está diante de você. E se o que você está prestes a descobrir te obrigasse a ver o mundo com outros olhos, você começaria a questionar tudo o que acreditou ser verdade até agora. E quando você descobrir, será tarde demais para voltar atrás. O segredo que vai mudar sua perspectiva de tudo está bem diante de você, mas não pode ser visto com os olhos comuns. Ele exige algo mais profundo, uma entrega que você só pode fazer agora. Você está aqui porque não pode escapar. Não é um acaso, não é uma coincidência. O universo, ou melhor, a própria essência cósmica, já fez sua parte. Agora é com você. Cada palavra que você ouvir aqui tem um peso, um significado oculto que só se revelará à medida que você se aprofunda mais. O que você acredita ser realidade pode não ser nada mais do que uma camada superficial de um enigma imenso, esperando para ser desvendado. E você, sem saber, está a um passo de descobri-lo. Mas aqui está a grande questão. O que você fará com essa revelação quando ela chegar até você? Será que você vai seguir em frente como se nada tivesse mudado? Ou permitirá que esse conhecimento transforme tudo ao seu redor? Esse é o ponto de virada. Não perca tempo questionando se você deveria continuar assistindo. Você já está aqui porque seu destino te trouxe até este momento. E não é por acaso que você está prestes a receber algo que vai mexer com o mais profundo de sua existência. Se você não se inscrever agora, vai ser só mais um que passou pelo vídeo e sumiu. Desafia-se, clica em inscrever-se e prova que você não é só espectador, mas parte da mudança. O que é o tempo, senão uma ilusão que nos persegue, nos molda, mas jamais nos revela o porquê de estarmos aqui, agora? Você já se perguntou como chegou até este momento? Não a partir das escolhas conscientes que fez, mas das forças invisíveis que orquestraram cada detalhe, cada encontro, cada momento que parecia apenas coincidência, mas que no fundo sempre esteve ali, aguardando o exato segundo em que você pudesse enxergar. E se eu te disser que o que você considera como destino é apenas uma sombra do que realmente está acontecendo, bem abaixo da superfície? Você tem a sensação de que há algo maior à sua volta? Algo que não se pode ver com os olhos, mas apenas com a alma? O que você faria se soubesse que sua jornada nunca foi sua, mas uma execução cuidadosa e planejada, orquestrada por algo mais profundo? Esse vídeo não é apenas um acaso. Nem você, aqui e agora, assistindo a essas palavras, é um simples espectador. Você está sendo chamado. A pergunta é: você sabe que está sendo chamado? Sente a pressão dessa força sutil como um fio invisível que o puxa para um lugar onde você ainda não sabe onde está, mas sente que precisa ir? O que você faz quando a verdade começa a se desdobrar diante de seus olhos? E ao invés de ser alívio, ela apenas aumenta a dor?
quando o caminho para a revelação se transforma em um labirinto interno, onde cada resposta traz ainda mais perguntas. O que você fará quando as camadas começarem a cair e você se enxergar de uma forma que jamais imaginou? Tudo o que você acreditou ser verdadeiro, tudo o que construiu como sua identidade, será que resistirá a essa pressão ou se desintegrará como as sombras ao amanhecer? Você já se olhou no espelho e não reconheceu quem estava ali? Já percebeu que a vida que você vive não é a que você escolheu, mas a que foi moldada por forças que você jamais entendeu? As suas escolhas, os seus caminhos, será que eles são realmente seus ou foram escritos por outros antes mesmo de você nascer? E quando você começa a entender que talvez não tenha controle algum sobre sua própria história, que você está apenas seguindo um script invisível, o que você sente? Medo, liberdade ou uma sensação ainda mais desconcertante, como se, ao aceitar isso, você finalmente pudesse começar a entender? As respostas virão, mas não da forma que você imagina. O véu que cobre sua visão será retirado, mas ao invés de clareza, você encontrará ainda mais escuridão. Uma escuridão que não é um fim, mas um ponto de partida. E aí você vai correr para se esconder ou vai seguir em frente? A jornada que você está prestes a percorrer não tem volta. Cada palavra que você ouve, cada suspiro que toma, é uma preparação para o que virá a seguir. O que você sente agora não é aleatório. O medo, a ansiedade, a excitação, eles não são sua resposta para o que está prestes a ser revelado, mas apenas as portas por onde você precisa passar para chegar ao centro da verdade. Você sente o peso disso, não sente? Como se cada segundo que passa fosse uma escolha, uma bifurcação invisível que te leva mais e mais para um lugar onde só a verdade poderá te libertar ou te destruir. O que você fará quando perceber que, mais do que qualquer outra coisa, esse momento vai mudar tudo? Não só a sua visão do mundo, mas a sua visão sobre você mesmo. Você está pronto para esse colapso? Ou vai recuar, se esconder nas mentiras que você construiu ao longo de sua vida? E se eu te dissesse que você está prestes a descobrir algo que nunca imaginou ser possível, algo que vai mexer com as fundações de tudo o que você acredita? O que você faria se soubesse que cada segundo que você espera, cada momento que hesita, é uma fração de uma revelação que vai ecoar pela sua alma por toda a eternidade? Isso não é sobre o que você quer entender. Isso não é sobre fazer as pazes com o que te dói. É sobre aceitar que o universo, ou melhor, a força que comanda sua existência, já te trouxe até aqui para um propósito que vai além da sua compreensão. O que você fará quando essa verdade começar a tocar sua pele, entrar em sua mente e mudar para sempre o jeito como você vê o mundo? O que acontece quando você se dá conta de que o tempo todo esteve olhando para a vida através de uma janela embaçada? Você olha ao redor e se pergunta: será que este é realmente o mundo em que vivo? Ou tudo não passa de um reflexo distorcido da minha própria percepção? Você já sentiu que está vivendo uma mentira? Que tudo o que te contaram não passa de uma falácia? O que acontece quando você começa a perceber que as histórias que você contou a si mesmo, sobre quem você é, sobre o que você faz, não têm base alguma na realidade? Como você reage quando a ilusão de controle, a sensação de ser o autor da sua história, se dissolve diante de uma verdade avassaladora? Você já parou para sentir esse vazio, essa sensação de que algo está faltando? Algo que você sabia que estava lá, mas não conseguia acessar? Talvez você sinta isso agora. Não é coincidência. É curioso como vivemos nossas vidas, como se estivéssemos no controle, como se nossas escolhas fossem realmente nossas. A verdade é que, muitas vezes, somos conduzidos como marionetes por fios invisíveis. Fios que não vemos, mas que sentimos. Fios de sentimentos, de padrões que nos arrastam de um momento para o outro, nos fazendo repetir ciclos, nos fazendo tomar decisões que, quando olhamos
para trás não fazem sentido algum. O que você sente agora, quando percebe que tudo o que você tem feito até aqui pode ter sido apenas um reflexo das expectativas dos outros? E se essa sensação de vazio, essa inquietação, for o universo, ou melhor, Thoth Jehuti, te chamando para algo mais profundo, algo que está além da superfície da sua compreensão? E se sua alma, num nível primordial, já soubesse disso? Será que você estava destinado a ver este vídeo desde o começo? Ou será que você chegou aqui porque algo dentro de você, um impulso, te guiou até aqui sem que você soubesse? Você sente o peso disso? Não é uma sensação que pode ser explicada com palavras simples. É mais profundo. É como um arrepio que percorre sua espinha quando algo importante está prestes a ser revelado. Mas ao mesmo tempo, você se vê dividido, quase desconfortável, como se não fosse capaz de lidar com o que está por vir. O que acontece com você quando essa sensação cresce? Quando, de repente, você percebe que sua própria identidade não é aquilo que você acreditava ser, que as emoções que você carrega, as máscaras que você usa, não são realmente suas. Elas foram impostas a você. A vida que você leva foi projetada para que você seguisse um script que não escreveu. E agora, o que você faz? Tenta voltar atrás e viver no conforto da ignorância ou segue em frente, mesmo que não saiba o que o aguarda? Essas perguntas que você sente flutuando na sua mente, esse desconforto interno, eles são os sinais do seu despertar. Eles são a revelação de algo mais profundo, mais visceral. À medida que as palavras continuam a te envolver, como um cobertor denso que te envolve e te aquece, uma sensação de inquietação surge. Um buraco começa a se abrir dentro de você, uma cavidade que você não sabe como preencher. E é exatamente esse buraco, esse vazio, que é necessário para que a mudança aconteça. Porque, para o verdadeiro despertar, para a verdadeira transformação, você precisa primeiro ser desconstruído. E a única forma disso acontecer é quando você enfrenta o que está sendo ocultado atrás de tudo o que você acreditava ser seguro. O que você sente quando isso começa a acontecer? Medo ou uma sensação de alívio, como se finalmente algo estivesse saindo de dentro de você, algo que você não sabia que carregava. Ao mergulhar mais fundo nessa jornada, a verdade começa a se desvelar. E à medida que ela se revela, ela traz com ela o peso de uma existência que você não está mais preparado para ignorar. O que você faz com essa revelação? Como lida com a ideia de que agora você não pode mais se esconder? Você será forçado a confrontar tudo o que construiu sobre si mesmo. Você terá que olhar para as suas escolhas, as suas emoções, as suas crenças e questionar se elas realmente são suas ou se foram moldadas por algo maior. E a dúvida que você sente, a confusão, não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é o maior sinal de força que você pode ter. Porque, ao questionar, você está começando a se libertar. Você sente agora o peso dessa liberdade? Ou é mais uma sensação de não saber o que fazer com ela? Esse é o dilema humano. A libertação que vem de um despertar é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Você se vê preso entre o desejo de saber a verdade e o medo do que essa verdade trará. Esse conflito interno é a chave. Ele é o portal por onde você irá atravessar. Mas o que você verá do outro lado, isso só dependerá de como você decide seguir. A jornada nunca é simples. Ela nunca foi feita para ser fácil. Mas no final, a única coisa que importa é a transformação. Você está preparado para isso? Ou vai se afastar agora, recusando aquilo que já estava destinado a ser seu? A resposta virá mais cedo ou mais tarde, mas somente quando você se permitir ir além da superfície, quando você se entregar ao que está sendo revelado sem resistir. Esse vídeo, este momento, é apenas o começo. Mas para alguns de nós, é a chave para tudo o que vem depois. Se você continuar, se você aceitar o que está sendo mostrado, você vai descobrir algo que não pode mais ser ignorado. Algo que vai te mudar para sempre. Você já sentiu que, por mais que tente escapar, os mesmos padrões sempre se repetem em sua vida?
como se você estivesse preso em um ciclo que não consegue romper, não importa o quanto lute. E então você se pergunta, por que isso acontece comigo? A resposta que você procura está mais perto do que imagina, mas ao mesmo tempo está profundamente escondida, enterrada sob camadas de distrações e mentiras que você mesmo construiu. Mas o que acontece quando você percebe que esses padrões não são apenas um reflexo de suas escolhas, mas um eco de algo muito maior, algo que está além do seu controle, além da sua compreensão? Como você reage quando se dá conta de que tudo o que você fez até aqui foi, de alguma forma, parte de um plano maior, um jogo cósmico que você mal começou a entender? Agora, imagine que as dores, os erros e até as derrotas que você vivenciou não são obstáculos no seu caminho, mas sim marcos necessários para o seu despertar. Cada perda, cada sofrimento, cada momento de desespero, eles são como sinais que o universo coloca à sua frente para te forçar a olhar mais profundamente para si mesmo. E ao olhar, você vai descobrir algo que te deixará em choque, mas que ao mesmo tempo fará todo o sentido. A sua alma, sua essência, já sabia o que precisava ser feito o tempo todo. Você não estava perdido, você nunca esteve, você apenas estava sendo guiado, sem perceber. Como você lida com a revelação de que, na verdade, você sempre soube o que precisava fazer, mas o medo e a dúvida te cegaram? E agora é tarde demais para voltar atrás. A liberdade que você tanto busca, a paz que parece tão distante, nunca foram externas. Elas sempre estiveram dentro de você, esperando para serem despertas. Mas como despertar algo que nunca soube que estava dormindo? Como acessá-las quando tudo o que você conheceu foi a superfície da vida, onde tudo é raso, transitório e efêmero? E se eu te dissesse que as respostas não estão lá fora, mas sim dentro de você, guardadas em um lugar que você nem sabia que existia? O que você faria com esse conhecimento? Se você soubesse que tudo o que você precisa já foi colocado em sua jornada desde o início, mas você precisou passar pelas dores e pelos desafios para conseguir enxergar, você ainda teria coragem de continuar? Ou preferiria permanecer no seu conforto ilusório, onde a verdade é distorcida e a dor é evitada? Você sente agora o peso da sua própria resistência? O quanto você tem se afastado da verdade que está dentro de você só porque ela é dolorosa demais para ser encarada? O que acontece quando você finalmente se dá conta de que o único motivo pelo qual você ainda não encontrou o que procura é porque tem evitado a si mesmo? A dor que você sente agora, essa sensação de angústia e confusão, é a sua alma tentando te acordar, tentando te puxar para o centro de quem você realmente é. Mas você está ouvindo? Ou está tentando silenciar essa voz interior que te chama, mesmo que ela te faça tremer? O que é mais forte, o medo que você carrega ou a força que reside em sua essência? Talvez agora você esteja começando a compreender que o verdadeiro poder está em se entregar ao desconhecido, ao incerto. O que acontece quando você decide não mais lutar contra os ventos da mudança, mas se permitir ser levado por eles? Quando você se permite ser desconstruído, transformado, não em pedaços, mas em algo novo, algo mais puro, mais real? O que acontece quando você abraça sua vulnerabilidade como sua maior força, entendendo que a verdadeira liberdade vem do abandono do controle e da aceitação do fluxo da vida? Você já se entregou à vida dessa forma? Ou ainda está tentando controlar o que não pode ser? Incontrolado, lutar contra as correntes que te arrastam para onde você precisa ir. Esse é o ponto de virada. Não é mais uma escolha entre seguir ou não. Você já está no caminho. O que importa agora é como você irá lidar com o que está prestes a ser revelado. E à medida que você vai adentrando esse espaço de transformação, a dor, o medo e a confusão vão dar lugar a algo muito mais poderoso: a clareza. A verdadeira clareza, não aquela que vem de entender a mente, mas a que nasce do coração, da alma. Você vai se reconhecer pela primeira vez, não como uma versão fragmentada de si mesmo, mas como o ser íntegro que sempre foi, mas que se perdeu no caminho.
E à medida que esse despertar acontece, algo dentro de você começa a quebrar, mas de uma forma que não é destruição, é uma liberação. Liberação daquilo que te aprisiona. Liberação das correntes invisíveis que te impedem de viver a vida que você nasceu para viver. E ao se libertar, você começa a ver tudo de uma perspectiva diferente. Começa a entender que tudo o que aconteceu, todas as dores, todos os erros, todas as quedas, foram apenas um preparo para este momento. Agora, você está pronto. Você está pronto para ser quem realmente é. Mas a pergunta que permanece é: você tem coragem de aceitar isso? De aceitar o poder que vem com esse despertar? Ou vai continuar se escondendo da verdade, acreditando que está seguro na ignorância? A resposta está em suas mãos, mas também no seu coração. O que você decide agora vai determinar tudo o que virá a seguir. Você pode continuar em sua zona de conforto, ou pode se entregar ao processo de transformação, sabendo que, ao fazer isso, você nunca mais será o mesmo. Mas lembre-se, o despertar não é suave. Ele exige coragem, ele exige dor, ele exige que você olhe para o fundo de sua alma e aceite quem você realmente é, sem mais máscaras, sem mais mentiras. E a única maneira de fazer isso é atravessando a escuridão com fé, sabendo que do outro lado há uma luz que vai te mostrar a verdadeira versão de si mesmo. O que você sente agora, enquanto as palavras penetram seu ser? Como uma corrente elétrica que percorre sua espinha, um formigamento silencioso que você não pode controlar, mas que, ao mesmo tempo, te desperta para algo além da sua própria percepção. Você já se perguntou se tudo o que acreditou até aqui não passa de uma cortina de fumaça? O que aconteceria se você se permitisse por um momento olhar para trás e ver todas as mentiras que você contou a si mesmo, todas as verdades que escolheu ignorar ou encobrir com o peso da rotina, do conforto aparente? E se eu te dissesse que ao fazer isso, você descobriria que a pessoa que você pensava ser não passa de uma construção, uma camada que precisa ser retirada para revelar quem você realmente é? Esse momento não está te chamando por acaso. Não é só mais um vídeo, não é só mais uma informação. Não. Isso é algo mais profundo. É a colisão entre a sua realidade atual e a verdade que você tem evitado. Talvez por medo, talvez por conforto. Mas a questão é: até quando você será capaz de ignorar esse chamado? Quanto tempo mais você vai se esconder atrás de um reflexo distorcido de si mesmo? Porque o que você está ouvindo agora não são palavras ao vento, não são frases vazias. São as sementes de uma verdade que vão crescer dentro de você. E uma vez que elas germinem, não há como voltar atrás. Você não vai mais ser capaz de se enganar. Você sente a força disso? A profundidade dessa transformação? Não é algo que acontece de uma hora para outra. Não é algo que você vai perceber como um clique imediato. A mudança está acontecendo dentro de você, mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras. Mas o mais assustador é que você só poderá perceber essa mudança quando olhar para trás, quando refletir sobre sua jornada e perceber que, ao longo desse processo, você foi se tornando algo novo, algo mais verdadeiro. Mas você está disposto a enfrentar a dor dessa transformação ou vai se afastar, recusando aquilo que está sendo oferecido a você neste momento? O que você faz com o seu despertar agora, com a verdade que está se desdobrando diante de seus olhos? A mente humana tende a buscar segurança, e a segurança está muitas vezes em manter as coisas como estão, mesmo que isso signifique viver numa mentira. Mas a verdade não é algo que se possa controlar. Ela não segue regras, não segue convenções. Ela é implacável, intransigente. E uma vez que você se permite ver além do véu, uma vez que a luz da verdade entra em sua vida, você nunca mais será o mesmo. Por mais que tente voltar atrás, o caminho à frente sempre será diferente. O que você escolher fazer agora, com essa verdade que está sendo revelada, será o reflexo do seu próprio processo de transformação. Mas se você tentar voltar para a zona de conforto, se tentar se esconder daquilo que está sendo mostrado, o peso dessa negação será ainda maior. Não há mais fuga. Este
é o momento de encarar o que você tem evitado por tanto tempo, o momento de aceitar o convite do universo, que está dizendo para você ir além do que sabe, além do que é confortável. Você se pergunta se está preparado para isso, mas a verdade é que ninguém está preparado para esse tipo de transformação. Ninguém pode prever como a verdade vai te tocar, como ela vai te transformar. Você não pode controlar o que vai acontecer, mas pode decidir se vai abraçar a mudança ou resistir. O que você faz com a oportunidade que lhe é dada? Como você reage à força do desconhecido, à força do que está sendo revelado dentro de você? A resposta é sua, mas não pode ser tomada sem antes passar pelo processo doloroso da ruptura. O medo da mudança, o medo de perder aquilo que você acha que conhece, é um dos maiores obstáculos que você vai enfrentar, porque no fundo, você sabe que o que está por vir não pode ser controlado. Você não sabe como será, não sabe o que vai encontrar do outro lado dessa transformação. E por mais que tente, não há como voltar atrás. O que você sente agora é a resistência de sua mente, a resistência do ego, tentando segurar as rédeas de algo que já escapou do seu controle. Mas a verdadeira liberdade, a verdadeira transformação, vem quando você se solta, quando você aceita a mudança como parte do seu processo natural, como parte de quem você realmente é. Este é o ponto crucial da sua jornada. Você se olha no espelho e vê os restos do que costumava ser, os vestígios de um ser que nunca foi verdadeiramente livre. Mas agora, a liberdade está diante de você. Ela não será fácil. Ela vai exigir que você se desfaça de velhos hábitos, de antigas crenças, de tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. E a única maneira de fazer isso é atravessando a escuridão, aceitando a dor, encarando as sombras que você tem medo de ver, mas que no fundo sempre souberam que estavam lá. Você tem coragem para atravessar essa escuridão ou vai se esconder na segurança do que é familiar? A decisão é sua, mas lembre-se, a verdadeira liberdade vem da entrega. Há algo em você que não pode ser descrito por palavras, algo que pulsa nas profundezas do seu ser como um eco distante de algo que você já sabia, mas que se perdeu nas muitas distrações da vida. O que acontece quando você se dá conta de que toda a sua existência, cada momento que você viveu até agora, foi apenas um caminho para te trazer até este ponto exato? O que você sente quando percebe que o universo, ou melhor, a força cósmica que governa a sua jornada, te guiou, sem que você soubesse, para um destino que finalmente começa a fazer sentido? Você ainda consegue sentir a pressão disso? O peso dessa revelação que começa a se desenrolar diante de você de uma maneira silenciosa, mas implacável. Você já parou para refletir sobre o quão profundamente você foi moldado pela sua própria mente? E se a mente que você chama de sua não for realmente sua? E se o que você acha que é a sua identidade, o seu eu, for apenas uma construção, uma camada superficial que você acumulou ao longo dos anos para proteger-se de uma verdade que você não estava pronto para enfrentar? Como seria se, de repente, essa camada começasse a rachar? Se as mentiras que você usou para se proteger começassem a se desfazer como areia ao vento e você se encontrasse nu, sem os disfarces que você usou para se esconder de si mesmo? O que você faz com essa dor, com essa ruptura interna? Será que você tenta se recolher novamente nas sombras ou será que finalmente você encontra coragem para encarar o que sempre esteve lá? Este é o ponto de virada, o momento em que você precisa fazer uma escolha que mudará tudo o que você conhece sobre si mesmo. Você vai continuar ignorando o chamado da verdade, ignorando essa força interna que está te puxando para um lugar que a princípio parece desconhecido e aterrorizante? Ou você vai finalmente dar esse passo, sem mais medo, sem mais resistência?
O que você não sabe, mas que está prestes a descobrir, é que ao dar esse passo, você não vai apenas descobrir algo novo sobre si mesmo, mas vai desvelar o que sempre esteve oculto, como se uma cortina invisível fosse puxada e você finalmente visse a verdadeira paisagem da sua alma. Você já se questionou por que, apesar de todas as suas tentativas, você nunca conseguiu se livrar completamente de certos medos, certas feridas do passado? É como se eles tivessem se tornado parte de você, como se fossem sombras que nunca se dissipam. Mas e se eu te dissesse que essas sombras não são suas? Elas nunca foram. Elas foram impostas a você, como um fardo que você não escolheu, mas que teve que carregar por um tempo. E agora, diante de você, está a oportunidade de deixá-las para trás. Não como uma negação do que foi, mas como uma aceitação de que você está pronto para ser mais do que aquilo que essas sombras te permitiram ser. O que você faz agora? Vai se apegar ao passado ou vai se libertar dele, sabendo que ao fazer isso, você estará se transformando, deixando para trás as correntes que te prendem à velha versão de si mesmo? A dor que você sente, a confusão que invade sua mente, é só o começo. Essa desconstrução precisa acontecer. Ela é necessária, porque sem ela, você não seria capaz de acessar o que está sendo revelado. O que você sente agora não é apenas o peso da sua própria transformação, mas a pressão de uma vida que precisa ser vivida de maneira diferente. Você já percebeu que há algo em você que ainda se recusa a acreditar que pode ser diferente, que ainda hesita, que ainda duvida? Isso é humano, isso é normal. O medo do desconhecido, o medo de perder o que é familiar, são os maiores obstáculos que você terá que enfrentar. Mas lembre-se, a transformação nunca vem sem dor. E a dor que você sente agora é o sinal de que algo profundo está sendo mexido dentro de você. O que você fará com isso? Vai resistir ou vai se entregar a essa força transformadora? Talvez, no fundo, você sinta um desconforto, como se algo dentro de você estivesse tentando se romper, como se houvesse uma verdade que você ainda não foi capaz de olhar de frente. Mas essa é a sua oportunidade. O que você decidir fazer com essa oportunidade será o ponto de mudança. Você sente isso? A sensação de que está à beira de algo grande, algo que vai redefinir sua visão do mundo e de si mesmo, não é uma sensação de controle, não é uma sensação de segurança, mas é algo mais profundo. É a sensação de que, finalmente, você está alinhado com o que realmente importa. O que você fará agora? A liberdade que você procura, a paz que você deseja, não vem de fora. Ela nunca virá de fora. Ela vem de dentro. Mas para acessá-la, você precisa atravessar a dor. Você precisa se permitir ser desconstruído. Você precisa olhar para os medos, para as feridas, para as mentiras que você tem guardado dentro de si e confrontá-las. E quando você fizer isso, você vai descobrir uma verdade que vai te libertar. Uma verdade que vai abrir os portões de um novo começo, de uma nova vida. Mas antes disso, você precisa decidir. Vai continuar resistindo ou vai aceitar essa jornada, sabendo que ela vai te transformar de formas que você ainda não pode compreender? O que você decide agora não é apenas uma escolha, é o primeiro passo para a sua verdadeira liberdade. A decisão de atravessar essa escuridão, a decisão de aceitar a mudança, a transformação e, no final, o despertar que vem com isso. Você está pronto para isso? Ou vai recuar, uma vez mais, para o lugar onde as sombras são mais confortáveis, onde a dor da transformação não é tão forte? O que você faz agora determinará tudo. O que você faz agora vai definir quem você será daqui em diante. Você sente isso, não é? A tensão, a expectativa, a sensação de estar à beira de algo monumental. Algo que vai reescrever sua história. Como se o passado que você carrega já não fosse mais relevante. Como se o futuro estivesse aguardando por você em algum lugar além do que você pode imaginar. Cada palavra que você ouve agora, cada fragmento dessa narrativa é mais do que uma simples informação. É uma ponte que te conecta diretamente com a verdade mais profunda sobre você. A pergunta que você deve se fazer é: você está pronto para cruzar essa ponte?
Ou vai continuar se escondendo do que é mais real em sua essência, do que te assusta porque, no fundo, você sabe que ao encarar, nada mais será como antes? Talvez o maior medo que você enfrenta agora não seja o medo do desconhecido, mas o medo de finalmente ver quem você realmente é, sem os filtros, sem as camadas de segurança que construiu ao longo da vida. A verdade, cruel como ela pode ser, é que você nunca foi verdadeiramente livre. Você viveu sua vida com uma venda nos olhos, aceitando os limites que te impuseram, aceitando as regras que foram feitas por outros, acreditando que o que te disseram sobre você e sobre o mundo ao seu redor era a verdade. Mas e se tudo o que você acreditou até agora não passasse de uma construção, uma prisão invisível que você mesmo criou? O que você faria se, de repente, fosse forçado a enxergar que tudo o que pensava, saber sobre sua identidade, sobre o seu destino, era um reflexo distorcido da realidade? A vida que você leva, o caminho que você segue, é o que você escolhe ou o que foi imposto a você? O que acontece quando você começa a perceber que não estava no controle, que sempre esteve sendo conduzido por forças que você não entendia? O que acontece quando você descobre que o que você considera sua própria vontade é, na verdade, o eco das vontades dos outros, das expectativas que foram projetadas sobre você desde o momento em que você nasceu? E pior ainda, o que você faz quando essa verdade começa a invadir a sua mente, começando a corroer tudo o que você acreditava ser seguro? Porque é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Este momento, este vídeo, não é uma coincidência. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido até este ponto porque a verdade está te chamando. E de algum modo, você sabe disso. Você sente isso na pele, mesmo que não tenha palavras para descrever. Mas ao mesmo tempo, você resiste. Você tenta negar, se esconder, procurar distrações, qualquer coisa para não ter que encarar o que está sendo revelado. O que você faz quando percebe que não tem mais como fugir? Quando, ao olhar para dentro de si mesmo, as mentiras começam a desmoronar e o vazio começa a se expandir como um abismo que você não sabe como preencher. E se eu te disser que esse vazio não é um inimigo, não é algo a ser temido, mas o espaço necessário para que a transformação aconteça? O vazio que você sente agora é o ponto de ruptura, é o ponto em que você deixa para trás tudo o que não é mais seu. Tudo o que você acreditava ser verdade, mas que não passava de uma ilusão. O vazio é a porta para a liberdade, mas para cruzá-la, você precisa ter coragem de encarar o que está do outro lado. Você vai resistir até o fim, como sempre fez? Vai tentar se esconder mais uma vez atrás das mentiras que você usou para se proteger? Ou você vai se entregar ao desconhecido, sabendo que, ao fazer isso, a sua vida nunca mais será a mesma? A decisão está em suas mãos. A transformação, a verdadeira libertação, vem quando você se permite se desfazer daquilo que te impede de ser quem você realmente é. O que você sente agora, esse desconforto, essa agitação interior, é um sinal de que algo está mudando dentro de você, algo que você nem sabia que existia, mas que sempre esteve lá, esperando para ser acessado. E a grande questão é, você tem coragem de abraçar essa mudança ou vai continuar preso, vivendo uma vida que não é a sua, em um mundo que não é real? À medida que a verdade vai se revelando, você se depara com a maior escolha de todas: continuar vivendo uma mentira ou, finalmente, permitir que sua essência se mostre com toda a sua intensidade e poder. Essa escolha não é fácil. Ela nunca foi, porque para fazer essa escolha, você precisa abandonar tudo o que acreditou ser verdadeiro sobre si mesmo. Você precisa deixar para trás os velhos medos, as inseguranças, os traumas que te impediram de avançar até agora. Você precisa aceitar que a dor do processo de transformação é inevitável.
Mas o que acontece depois? O que você vai encontrar depois de atravessar essa dor, depois de romper as correntes que te prendem? O que você descobre sobre si mesmo quando finalmente você se liberta de todas as mentiras que carregou? O que você sente agora não é apenas desconforto, é a sensação do seu ser real começando a emergir. A sensação de que você não precisa mais se esconder, de que não precisa mais carregar os fardos de uma vida que não é sua. Mas ao mesmo tempo, você sente que a dor da transformação ainda está te empurrando. Isso é parte do processo. Isso é parte da cura. Porque, para se libertar, para ser verdadeiramente livre, você precisa, antes de tudo, se libertar das amarras internas, das crenças limitantes, das mentiras que te mantiveram preso. Isso não é um processo suave. Ele exige coragem. Coragem para olhar de frente para os seus medos, para as suas feridas e para o que te impede de avançar. E a pergunta que você deve se fazer é: você tem coragem de fazer isso agora? O mundo à sua volta está mudando, mas a verdadeira mudança não acontece lá fora. Ela acontece dentro de você. E uma vez que você aceite isso, uma vez que você se entregue ao processo de transformação que está acontecendo dentro de você, o mundo à sua volta também mudará. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. A maneira como você vê as coisas, como você interage com os outros, como você encara a vida, tudo se transforma. Mas para chegar a esse ponto, você precisa primeiro enfrentar a verdade. E a verdade, muitas vezes, é dolorosa. Ela exige que você deixe para trás tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. Ela exige que você se liberte das mentiras, das ilusões e que finalmente aceite a sua verdadeira essência. A sua verdadeira essência está esperando para ser descoberta, mas você precisa estar disposto a atravessar a escuridão para encontrá-la. Não é uma jornada fácil, mas é a única jornada que vale a pena. Porque quando você se encontra, quando você finalmente percebe quem você realmente é, a sua vida nunca mais será a mesma. E a grande pergunta é: você está pronto para esse despertar? Ou vai continuar se escondendo atrás das sombras, recusando-se a ver o que está sendo revelado a você? A escolha é sua. Mas lembre-se, quando você se permite ver a verdade, não há mais volta. O despertar é uma jornada que não tem retorno. E quando você olhar para trás, verá que tudo o que você viveu até agora foi apenas uma preparação para este momento. O momento em que você finalmente se tornará quem você foi destinado a ser. Você está, neste exato momento, diante do abismo de uma verdade silenciosa. Uma verdade que não pode ser entendida com a mente, mas apenas sentida no profundo do ser. Este momento que você acaba de viver não é um ponto final, mas uma interrupção no fluxo do tempo. A jornada que você iniciou aqui não acaba agora. Não se engane, o que você experimentou é apenas o prelúdio de uma revelação maior que se desdobrará aos poucos, como as camadas de um enigma que não se soluciona de imediato. Não, a resposta não é para ser encontrada, ela é para ser vivida. Ela se dissolve na essência do que você sentiu enquanto viajava por essas palavras. E esse sentir, esse é o eco que ficará dentro de você, como uma marca invisível, um sussurro que te acompanha em cada passo que você der a partir deste momento. Você percebe agora que a vida que você viveu até aqui não é o fim da história, mas apenas o início do que você realmente é capaz de entender. O que você descobriu, talvez de maneira sutil, é que tudo o que você pensou ser verdadeiro, todas as certezas que você carregava, estão prestes a ser transformadas. Essa transformação não será abrupta, mas delicada, como a maré que lenta e imperceptivelmente remove as pedras da areia. Cada palavra que você ouviu, cada imagem que foi projetada na sua mente, não é uma verdade a ser consumida. É uma semente que foi plantada, um chamado que não se cala. E agora, quando o silêncio voltar, quando o vídeo terminar, você sentirá que algo dentro de você foi alterado. Algo que você não pode nomear ainda, mas que já está agitando as águas do que parecia ser a sua vida.
O que você sente agora não é apenas uma conclusão, é uma transição. Você está cruzando uma linha tênue entre o que foi e o que pode ser. E quando olhar para trás, não será mais o mesmo que iniciou essa jornada. Você viu as sombras, você olhou para dentro de si mesmo e, ao fazer isso, permitiu que o maior de todos os mistérios te tocasse, o seu próprio eu. Não o reflexo que você vê no espelho, mas o ser profundo que habita as cavernas da sua alma. Você sentiu isso, não sentiu? O despertar de algo que estava escondido, aguardando o momento certo para surgir. E talvez, nesse exato momento, você não saiba o que fazer com essa sensação. Talvez não saiba ainda o que isso tudo significa, mas uma coisa é certa: você não poderá mais ignorar. Este é o ponto sem retorno. O caminho à frente não é mais o mesmo de antes. As perguntas que surgem agora são mais do que dúvidas. São portais que se abrem para uma compreensão mais profunda. O que está por vir não pode ser descrito em palavras, pois a verdadeira transformação nunca é verbal. Ela é sentida, ela é experimentada. E ao vivê-la, você se tornará algo que não pode ser compreendido com a lógica ou a razão. O que você carrega agora é uma verdade viva, pulsante, que vai continuar reverberando em sua vida, e você descobrirá que ela se manifesta em momentos que parecem casuais, mas que não são. Eles são sinais. Cada uma dessas mensagens, cada suspiro, cada visão que surge em sua mente é uma pista, uma chave que te conecta ainda mais ao centro de quem você realmente é. Agora, talvez você se pergunte: como seguir adiante depois disso? A resposta está dentro de você, quieta, mas indestrutível. Ela não exige pressa, ela exige entrega. E ao entregar-se a essa verdade, você não está mais seguindo um caminho. Você está criando o seu próprio caminho. Ele não será fácil, e o medo vai se apresentar várias vezes. Mas o que você deve lembrar ao longo dessa jornada é que o medo não é um inimigo. Ele é o seu professor. Ele é a alma pedindo para que você cresça, para que você se estique além das suas próprias limitações. E cada vez que você sentir o medo, lembre-se, ele é um sinal de que você está exatamente onde precisa estar. Porque se você quer algo mais, algo maior, será preciso abandonar o que já conhece. E esse abandono não é perda, mas expansão. Você percebe agora que, ao aceitar o que está sendo revelado a você, ao abrir espaço para a verdade que te foi dada, você não está apenas mudando sua vida. Você está transformando sua alma. E essa transformação é profunda, silenciosa, mas poderosa. Ela começa a ecoar por dentro e se reflete nas suas ações, nas suas palavras, nas suas escolhas. O que você faz com isso agora é o que define quem você será daqui em diante. E ao olhar para o futuro, você verá que ele não é mais uma linha reta. Ele é uma espiral. E cada volta, cada movimento, cada salto que você der será uma evolução, uma descoberta, um retorno à sua verdadeira essência. Agora, quando você voltar ao seu dia a dia, não será mais o mesmo. As sombras ainda existirão, é claro, mas agora você sabe que elas não são nada além de formas vazias, tentando te convencer de que você não pode avançar. E você vai ver, no silêncio, que essas sombras não têm mais poder sobre você. Você irá se encontrar em momentos em que o desconforto surgir, e ao invés de se esconder dele, você se entregará à experiência. Pois você sabe agora, a transformação só ocorre quando nos entregamos ao que não entendemos, ao que nos assusta, porque é exatamente nesse espaço de não entendimento que a magia da mudança acontece. E assim, ao final, você ficará com a lembrança de que este momento foi apenas o começo de algo imenso que já começa a se desdobrar dentro de você. Não será um processo rápido, mas se você escolher caminhar por ele com coragem, você verá que a recompensa é algo além de tudo o que pode ser descrito. A verdade é que você não precisa de mais nada para ser quem você é, pois tudo já está dentro de você. O que você precisa fazer agora é seguir esse caminho, sabendo que cada passo será um renascimento. E assim, convido você a dar esse passo, porque se você chegou até aqui, já está pronto. Curta este momento, compartilhe sua experiência.
Deixe o mundo saber que você está pronto para ser a verdade que carrega dentro de si. Inscreva-se, porque este é apenas o começo da sua jornada e ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Continue, pois o que está por vir é ainda mais profundo e revelador do que você pode compreender agora.